Olá, queridos amigos, queridas amigas, que o Senhor vos abençoe, que o Senhor Deus vos guarde, que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês, dando-lhes o devido entendimento, sabedoria e que todos tenham um feliz dia. Vamos à lição? E hoje, quarta-feira, 13 de agosto, de 2025, dentro desse novo trimestre que é julho, agosto, setembro, a lição 7 de hoje, ela tem como título Jétro. E a lição de hoje ela está baseada no livro de Êxodo, capítulo 18. E aqui nós vemos a figura de um senhor chamado Jétro, que ele era sogro de Moisés, que ele deu uma contribuição enorme, para a vida desse grande líder do povo de Israel, após ele fazer uma visita ali no deserto e foi ao encontro, do seu genro, e ele dá conselhos assim, muito edificador, grande. Ele dá conselhos de como organizar o povo de Israel, que ele estava crescendo assim em grandes números. Ele já estava em torno de 2 milhões de pessoas. E somente Moisés, para lidar com aquele povo, ele estava se estressando, Ele estava tendo dificuldades. E veja como uma pessoa pode realmente, comprometida com Deus, pode auxiliar a outra, E é isso que nós vemos na lição de hoje. Ele aproveitou esta viagem, de Jetro. Ele pega e leva também a esposa de Moisés, que estava com ele, a Zípora, que é filha dele, e também leva seus filhos, o Gerson e Eliezer, que eles estavam todos ali em Midian com o senhor Jetro. E Jetro, assim, informado que Moisés estava se aproximando ali de Midian, e que ele vinha num número grande assim de israelitas, ele foi ao seu encontro ali no deserto. E ao encontrar o seu genro, ele ficou assim bastante feliz. Porém, ele enxergou uma dificuldade que estava que seu genro estava tendo para levar aquele enorme povo até a Terra Prometida. E assim ele observa, Jetro, com os olhos espirituais, ele observa que algo teria que ser feito ali para a melhoria, do seu genro, para levar essas pessoas, levar toda essa multidão até lá. E assim ele observa assim, um sistema assim, de julgamento, utilizado, porque ele ficou impressionado com a quantidade de pessoas daquele trabalho árduo, do seu genro, que ele estava fazendo sozinho. Ele aconselha que fosse dividido em vários grupos, para que ele pudesse transmitir algo melhor, para que todos entendessem, a verdade, e que essa verdade dada por Deus se espalhasse entre eles e que todos pudessem falar a mesma língua, o mesmo entendimento. E ele, por ser assim, uma pessoa já de idade, Jetro, idônea e com conhecimento, porque ele era sacerdote, ele ajudou em muito realmente a Moisés. E ele ficou feliz também, o seu Jetro, de saber, através do seu genro, o que Deus havia feito de maravilhoso ali na saída do Egito, como foi realmente as maravilhas e os milagres que Deus havia feito ali. E assim, o próprio Jetro, aprendeu realmente também com essas verdades feitas por Deus, mostrando o seu poder, E, e ele aconselhou o seu genro com sabedoria, que é o ponto alto que todo cristão deve ter, consultar a Deus e falar com sabedoria. Jetro, que é sogro de Moisés, que onde Moisés havia casado com a Zípora,
Ele também é chamado na Bíblia de Reuel, né, que está em Êxodo 2,18. Ele era um sacerdote, né, entre os nômades da cidade de Midian, nas proximidades ali do Monte Sinai, e ele era descendente de Abraão por parte de Quetura, que diz lá em Gênesis 25, versículos 1 e 2. E Jetro tinha 7 filhas. Ele acolheu Moisés por 40 anos na sua casa, quando Moisés vivia ali no palácio do faraó, ali no Egito, e que ele teve que sair fugido ali do Egito por ele ter matado um soldado do faraó para proteger um hebreu, e ele aproveitou e fugiu justamente para as terras de Jetro e acabou casando com uma das filhas dele. E após a convocação divina, Moisés comunicou que teria que voltar ao Egito para libertar o povo de Israel. Porém, ele foi sozinho, né, deixando seus filhos, os seus filhos e o sogro, seus filhos e sua esposa, com seu sogro ali, Jetro, em Midian. Moisés, ao libertar o povo hebreu da escravidão do Egito, através do poder de Deus, quando lá já estava assim a caminho da Terra Prometida, já estava assim mais ou menos pela metade, perto dali do Monte Sinai, ele se encontra com Jetro, né, com seu sogro. Quando soube da notícia estupenda e alegre, né, ele foi ao encontro de Moisés com seus filhos e a esposa Zípora para levá-los até Moisés. Jetro louvou o Senhor por tão grande livramento concedido ao povo de Israel por Deus. E ele até ofereceu sacrifícios a Deus pelo milagre. Moisés contou ao seu sogro com detalhes, né, como Deus havia atuado ali, contou as dificuldades de que Moisés, teve ali no Egito, e as ações poderosas do Senhor. E até ele diz, tudo o que Deus havia feito com orgulho e teimosia através do faraó, Moisés também contou as dificuldades que ele teve com os egípcios, né? E tudo por misericórdia e amor de Deus, que pelo seu povo, que é um povo separado, especial, e Deus os livrou realmente das mãos do faraó numa forma espetacular. E dessa escravidão que parecia impossível, Deus fez um milagre e ele contou tudo isso para Jetro. E naquela ocasião, Jetro era um experiente sacerdote e ele se reuniu com Moisés de Arão e demais anciãos para exaltar a bondade e os feitos de Deus, e ele declarou: bendito seja o Senhor que libertou vocês das mãos dos egípcios e da mão do faraó. Agora sei que o Senhor é maior do que todos os deuses, porque livrou este povo das mãos dos egípcios quando agiram arrogantemente contra o povo, que está lá em Êxodo capítulo 18, versículos 10 e 11. O diálogo entre Jetro e Moisés revelou-se um amor que envolvia em ambos, onde todos ficaram felizes e alegres. Isto é, ficaram maravilhados de ter pessoas assim, né, que nos amam, né, que a gente pode conversar, que pode falar confidências, pode ser íntimo, né, e assim Jetro era com Moisés. E falar coisas de Cristo, porque são pessoas comprometidas com Jesus. Algo difícil assim nos dias de hoje, né, de nós encontrarmos pessoas assim. Onde tem pessoas que às vezes ficam 2, 3 anos fora da igreja, assim, por problemas, às vezes até por doença, e eles não recebem uma visita, né, de irmão da igreja. E Jetro já foi lá visitar realmente o seu genro, ver o que ele precisava, foi alegre ao seu encontro, mostrando assim a característica especial de quem é guiado pelo poder do Espírito Santo. E a Bíblia diz: alegraram-se ambos com os que diz assim, o apóstolo Paulo diz o seguinte, alegrar-se com os que se alegram e chorar com os que choram. É realmente um ensinamento do apóstolo Paulo que está lá em Romanos 12, 5, e foi o que realmente o Jetro fez com Moisés. E a visita de Jetro certamente foi como um bálsamo
para o cansado e fatigado líder, que além de receber sua família de volta, bem cuidada por ele, também teve a carga aliviada pelo conselho que ele, Jetro, deu para Moisés com humildade e procurou atender. E nessa história nós podemos ver como um exemplo, né, a ser seguido de como Israel foi uma testemunha importante para o mundo, mostrando quem é o verdadeiro Deus e o que ele pode fazer para cada um de seus filhos, para a sua nação, e como Deus somente pode atuar. E assim Jetro aprendeu sobre o poder e a soberania de Deus, mesmo ele sendo um sacerdote, aprendeu com Moisés ali. E ele próprio tinha algo também a oferecer para Israel, porque ao dar conselhos ao seu genro Moisés, ele retira o fardo pesado que se encontrava no seu genro, que está lá em Êxodo 18:18, dando ensinamentos com sabedoria sobre liderança e os seus benefícios. Moisés precisava organizar o sistema legal de Israel com base em princípios, né, em direitos justos, né, e imparciais. Se eles quisessem ser vencedores, eles precisavam se organizar devido ao número de pessoas. Moisés também precisava de juízes dedicados e fiéis, pessoas íntegras, né, para ajudar na organização do povo de Deus. E é propósito de Deus que o seu povo se una em auxílio mútuo, né, que antes de qualquer coisa leve suas causas a Deus para encontrar as soluções. E Jetro foi uma pessoa importante nos conselhos, na organização, com sabedoria e inúmeras qualificações que precisavam ter, né, como colocar cargo em pessoas comprometidas. Segundo ponto, pessoas retas e honestas, pessoas de personalidade e caráter que pudessem realmente tocar e ajudar ao Moisés. E é isto que nós devemos realmente observar, meus amigos, meus irmãos. E assim Deus tem falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque quando você aceitar Jesus como o Salvador e Senhor da sua vida, obedecendo seus estatutos e mandamentos, principalmente o quarto mandamento, você ganhará de presente algo maravilhoso que chama-se salvação. E assim, na grande volta de Jesus a este mundo que se aproxima, Jesus, ele levará você, seus filhos, sua família, seus amigos e todos nós para as mansões celestiais. O lugar, meu amigo, minha amiga, onde lá não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá mais perseguições. Você estará no céu. Você participará da grande boda do Cordeiro, do casamento, da união do noivo, Jesus, com a sua noiva, a igreja, que somos nós, numa grande festa. E você, meu amigo, minha amiga, terá uma grande oportunidade de você estar assim, face a face com Jesus. Já imaginou? Sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo? Com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.